Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo aqui é uma continuação daquele primeiro vídeo que eu estava fazendo aí com vocês sobre o período joanino. Então essa aí é a parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, vai lá, veja a parte 1, que é bem interessante, fala do contexto ali europeu, a briga entre as duas potências da época ali no século XIX, início do século XIX, de um lado a França, do outro lado a Inglaterra, que dominava ali, né? A Inglaterra que dominava ali o Canal da Mancha com a sua frota, e a França que dominava ali a Europa continental, né? Estabelecendo protetorados em várias regiões ali, e várias regiões sob o jugo da França. Então, por conta da pressão da França, principalmente, ali com relação à invasão de Portugal, os portugueses tiveram que vir para cá. No finalzinho de 1807, mais ou menos aí, isso foi falado no primeiro vídeo, mais ou menos aí 15 mil pessoas escoltadas aí pela Inglaterra, vieram para cá, zarparam, né, embarcaram lá em Portugal e chegaram aqui no Brasil em janeiro de 1808. Certo, pessoal? Então, ó, a palavra que você tem que usar é transferência da família real para o Brasil. Certo? Transferência, veja bem a palavra que eu estou usando. A palavra é transferência e não fuga da família real. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo aí do livro que você... Tem alguns livros muito populares aí de história, certo? Que falam em fuga. Inclusive tem um filme aí, é um filme legal, um filme lá da Carla Camurati, né? Que fala da Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que trata um pouco de uma forma bem hilariante essa vinda do Dom João para cá. Certo? Toma cuidado, porque não foi exatamente uma fuga, tá? Foi uma transferência. A família real ela conseguiu preservar aí territórios, o rei conseguiu preservar a sua integridade física e moral, de certa forma, tá? Então foi isso que aconteceu, a transferência. Então a corte estando aqui no Brasil, eles chegam aqui, uma viagem aí que demorou aí mais ou menos aí 54 dias, eles chegam aqui em janeiro, uma parte aí da comitiva vai lá para o Rio de Janeiro e a outra parte vai para Salvador, a Bahia, certo? Então o rei, imagina só, cara, essa transferência foi algo assim bastante inusitado, porque nunca na história do continente americano um rei havia chegado por essas bandas aqui, nunca a família real. Imagina só, uma família real esteve aqui, certo? Principalmente para governar daqui, certo? Do Brasil. Imagina então a festa. O rei está entre nós, o rei está entre nós. Bradavam as pessoas, gritavam, né, quando souberam que o rei estava no Brasil. As pessoas queriam tocar no rei, porque acreditavam que o rei, inclusive, tivesse alguns poderes mágicos ali para curar doenças, para fazer com que as pessoas enriquecessem. Então era isso, né? As pessoas queriam beijar a mão do rei. A nova moda que, por conta dos piolhos lá, que a Carlota Joaquina, ela pegou piolho na viagem, ela teve que raspar o cabelo, ficou carequinha, igual a mim. E aí as pessoas, ela colocou um turbante, né, pra esconder a careca dela, e aí ela chega aqui, as mulheres veem aquilo, as mulheres passam a fazer igual, porque acreditam que, a usar um turbante na cabeça, porque acreditam que aquilo era a última moda na Europa. Então foi isso, né, pessoal? O rei chegou aqui, foi lá pra Salvador, certo? A primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez foi assinar lá um documento que abria, né, o comércio às nações amigas. Abria, né, mantinha aí próximas às nações amigas. Principalmente, obviously, certo? A Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tinha interesses que o rei estivesse aqui, para mandar ali os estoques, né, encalhados lá, porque não conseguia mandar para a Europa, mandava aqui para o Brasil, certo? Os estoques lá de produto pré-industrialização que a Inglaterra estava produzindo e distribuindo para o mundo, certo? Só que aí o embargo ali econômico fez com que essas vendas diminuíssem um pouco, e o lugar que ela achou, certo? Através de um acordo aí com o rei, abertura comercial às nações amigas, se fizesse. E a Inglaterra então abarrotou aí os portos aí, o porto de Salvador com as mercadorias, e depois ia continuar mandando quando o rei fosse lá para o Rio de Janeiro. Então foi um momento aí interessante, tá? Assinou um decreto, inclusive, olha só, a primeira faculdade de medicina, a primeira faculdade, né, de medicina criada foi quando o Dom João estava aqui. Olha só, o Brasil não tinha universidade, não tinha faculdade, não tinha nada. Foi preciso Dom João estar aqui
para assinar lá um decreto, assinar lá um documento criando uma faculdade de medicina. Olha só, isso aí tem uma discussão, a gente pode fazer depois aí essa discussão, tá? Então assinou lá um documento, né, falando aí justamente da abertura então das faculdades, beleza, criou. E as pessoas gostaram do rei, né? Ah, o rei fofinho, né, bonitinho, tal, que legal. A gente quer que, pô, rei, você tem que ficar aqui no meio de nós. Você é um cara bacana, você é um cara legal, você tem que ficar aqui no meio de nós, então fica aqui com a gente e tal. Né? Só que, enfim, né, a pressão lá para ele ir para o Rio de Janeiro, que era naquele momento que a capital, né, do Brasil, naquele momento, não era mais a Bahia, não era mais Salvador, por conta do ouro, da mineração ali, né, nas Minas Gerais, o Rio de Janeiro acabou se tornando a capital. 1763, se eu não me engano, tá? E aí então ele teve que ir lá para a capital, certo? A cidade, chegou lá na cidade, aquela cidade exuberante, né, com belezas naturais, tal, que beleza, que bonito, né? Ali o Pão de Açúcar, as praias, toda aquela maravilha, aquele cheiro de mar, aquela coisa, aqueles pernilongos, aquelas muriçocas, enfim, né, cara? Então o rei chegou lá no Rio de Janeiro, a cidade que então tinha assim algo em torno aí de 50 mil habitantes, dobrou, cara, dobrou a demografia, né, a população da cidade dobrou, 50 foi para 100 mil habitantes, cara, certo? Dobrou com a chegada do rei, o rei, né, aumentou a população, por quê? Porque o comércio aumentou, as pessoas começaram a criar galinha para vender pro rei, para vender pra comitiva. Pasmem vocês, pessoal, o rei, a comitiva, né? As pessoas que vieram com o rei, todo o aparato real, a burocracia, ela começou a pegar casas de algumas pessoas ali, de pessoas que haviam enriquecido com o comércio ali no Rio de Janeiro. A comitiva colocava lá, batia, né, ali na porta, ali, o famoso PR, né, o príncipe regente, que se popularizou na época como põe-se na rua, porque, né, precisava ali de casas ali para as pessoas ligadas à administração, à burocracia do rei morarem, certo? Então o Rio de Janeiro virou o quê? Ali uma cidade ali importante, virou uma das cidades ali mais importantes ali da América Latina, por conta, né, dessa presença do rei ali, né? Então foi algo extraordinário, uma coisa assim que nunca tinha acontecido na história da América. O rei aqui, o rei está entre nós. Então, algo grandioso que ocorreu, certo? Então o rei estando aqui, era necessário, obviamente, mostrar para o mundo, tá? Né, depois ali da acomodação do rei, depois de alguns meses ali, era necessário mostrar para o mundo como que era o Brasil. Então o que aconteceu? O rei começou a trazer pessoas, né, importantes aí para pintores, geógrafos, historiadores, pessoas ali, arquitetos, a biblioteca, né, parte da biblioteca real foi transferida para o Rio de Janeiro, certo? Então era necessário mostrar para o mundo aquele novo cenário, né, falar, ó, que isso aqui é o Rio de Janeiro. Então, obviamente, o Rio de Janeiro tinha que ser o quê? Tinha que passar uma maquiagem ali no Rio de Janeiro, né? Mostrar, tentar, né, colocar ali os probleminha lá por debaixo do tapete e tal, fazer aquela ziquezamba toda lá, certo? Pra deixar o Rio de Janeiro o quê? Bonitão. Então a ideia era essa. E aí, nesse sentido, né, pessoal, a corte foi se estabelecendo, tá? Nesse sentido também, o rei, por volta aí, se não me engano, 1810, o famoso Tratado de Comércio, de Amizade, né? De Aliança e Amizade, que o rei assina em 1810, estabelecendo, inclusive, menores taxas aí para os produtos que vinham da Inglaterra, a famosa, né? Então, era 24% para os produtos portugueses, ou melhor, para as outras nações, 16% para os produtos portugueses e 15% para os produtos ingleses que chegassem. Então, olha só a vantagem. Então, isso é uma das características principais desse momento. Essa aliança com a Inglaterra, essa aliança de comércio aí com a Inglaterra. Tá? Por quê? Por conta desses tratados aí que haviam sido feitos no passado, né, da dívida que o governo português tinha com a Inglaterra. Então, foi o momento de mostrar, né? Então, aqui no Brasil, o rei passou a mostrar que ele estava em dívida com a Inglaterra, e aí uma forma de pagar, né, parte dessa dívida com a Inglaterra era abrir comercialmente para os ingleses tratados de aliança e amizade, né, de comércio e amizade, tá, com a Inglaterra, 1810. Os famosos tratados de 1810. Dá uma procurada no Google aí que você vai encontrar, certo?
Beleza, pessoal, então, né, o rei gostou, a família real gostou, só a Carlota Joaquina que não gostava muito, né, do Brasil, ela achava ela achava que o Brasil era um inferno na terra, né, o Brasil tinha muito pernilongo, muito bicho, muito caranguejo, ela não gostava muito do Brasil não. Tá, e ela traía muito o rei, ela metia muito chifre no rei, o rei traía ela, vice-versa, né, então era aquela coisa assim, aquele amor louco, né, então tem uma história inclusive interessante aí de como foi o casamento entre os dois. Então era muito louca assim, a relação dos dois, tá? Mas enfim, o fato é que eles foram ficando, chegaram lá em 1808 e foram ficando, né? Ficaram até 1821 aqui no Brasil, certo? Então, geralmente, pessoal, quando aí aparece esse período nas provas aí, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Que o Dom João ele incentivou quando estava aqui no Brasil. Dom João, pessoal, Dom João VI, né? Depois virou Dom João VI. Ele era considerado aí, pessoal, um déspota esclarecido. Lembra que eu falei para vocês que era um déspota esclarecido? É um monarca que faz ali, se aproxima de algumas ideias progressistas. Então era um déspota esclarecido. Então a aproximação das camadas comerciais, né, os grupos comerciais da sociedade, certo? Da ilustração, da ciência da época. Então isso aqui é um déspota esclarecido. Então é um déspota que ele flerta, né, de um lado ali com o absolutismo, com outro lado ali com a ciência, com a postura mais progressista, né, moderna, industrializante aí. Então o Dom João era isso. Então o que ele começou a fazer? Ele começou, por exemplo, a incentivar, né, manufaturas em algumas regiões do Brasil, pequenas fabriquetas de tecido, fabriquetas de pólvora, certo? Uma Casa da Moeda foi criada justamente para fazer imagina, né? Tinha que ter um banco central, tinha que ter um banco aqui no Brasil que pudesse fazer o quê? Mensurar, né? Fazer o câmbio correto da moeda, cunhar a moeda aqui, lançar a moeda aqui. Então por quê? Porque não podia trazer de Portugal. Imagina, ia demorar por meses para chegar aqui a moeda, né? Dinheiro. Então tinha que fazer o quê? O dinheiro em circulação aqui, tinha que cunhar dinheiro, fazer dinheiro aqui no Brasil. Então criou o Banco do Brasil para justamente fazer isso, criou uma Casa da Moeda. Né? Então, a elite naquele momento ela precisava de leitura, certo? Lia-se muito, então lia-se muita coisa, certo? Principalmente dos pensadores iluministas, teologia. Então, o que aconteceu? O rei mandou trazer parte aí, já tinha vindo uma parte da biblioteca real, mas ele deu um status para isso, um status formidável para isso, né? Então criou-se uma biblioteca, a famosa Biblioteca Nacional, que existe até hoje. Obviamente não é no mesmo lugar, mas existe até hoje a Biblioteca Nacional, certo? Então, enfim, ele trouxe, né, em 1816 uma missão artística, tá? A famosa missão artística francesa, sob comando do Le Breton, que eles vieram para cá em 1816, justamente para retratar um pouco esse Brasil, né, culturalmente, ali as paisagens do Brasil, as frutas, a população, certo? Então ela era a missão artística francesa, né, que chegou aqui em 1816 e aí buscou transformar aí essa cultura, dar ao Brasil uma certa cultura um pouco mais polida, né, um pouco mais acadêmica, certo? Uma missão artística, né, que percorreu o Brasil inteiro lá para saber exatamente como, de certa forma, as pessoas viviam, como... Obviamente, né, isso foi retratado, a pintura foi retratada de uma forma que totalmente idealizada, as pessoas, né, de certa forma, as frutas, né, então foi algo bastante idealizado, mas já era algo importante, certo? Era algo importante para mostrar o Brasil para fora, o cartão postal ali, né, os pintores passaram a desenhar, os geógrafos, né, mostrar o contorno ali da Baía de Guanabara, tudo isso acabou aumentando no Brasil. Então o Brasil passou a ser visto lá fora, né, na Europa principalmente, como um lugar um tanto quanto queria se mostrar um pouco da civilidade brasileira, né, que aqui era possível então se estabelecer um pouco de civilidade, né, mostrar que... Por quê? Porque a corte estava aqui. Beleza, pessoal, entenderam isso aí? Então isso foi muito importante, tá? Essa estada do Dom João aqui no Brasil, da família real, certo? Enfim. Beleza. Então, pessoal, vai dar 15 minutos aí. O próximo vídeo, tá, pessoal? Eu falo aí, fazer em 3 vídeos para não ficar tão grande assim, tá? Pô, no próximo vídeo eu falo aí um pouquinho da política externa, né, que o Brasil desenvolveu, tá? E do porquê que o Dom João
VI e uma parte aí da família real teve que voltar para Portugal, deixando aqui no Brasil aí depois aí o sucessor, né, que seria o Dom Pedro, né, o Pedro de Alcântara, né, que seria aí o nosso primeiro imperador, né, imperador de fato do Brasil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, deixa um joinha e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço, uma boa noite para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, valeu.